Bora estudar! Bom, bora mergulhar direto nessa análise histórica. A gente vai explorar aqui 15 anos absolutamente fascinantes que literalmente redefiniram o Brasil de ponta a ponta, a famosa Era Vargas. Nosso foco hoje é entender como o país saiu de um pacto todo fragmentado entre elites regionais e caminhou para um regime de poder drasticamente centralizado. É uma jornada, então. Para organizar as ideias, a nossa estrutura vai ser cronológica e temática. A gente começa com o fim da República Velha, passa pelo governo provisório, o golpe do Estado Novo, entende como funcionava a máquina de controle estatal, a política trabalhista e econômica, até chegar, claro, na queda da Era Vargas. Então, ponto 1. O fim da República Velha e o colapso daquele pacto de elites. Lá no final da década de 20, aquele acordo político super tradicional entre as oligarquias estaduais começou a rachar de vez. E o que saiu disso? Uma coalizão para lá de heterogênea para apoiar o Getúlio Vargas contra o candidato da situação, o Júlio Prestes. Essa aliança liberal juntou todo mundo que estava insatisfeito. Oligarquias dissidentes que se sentiam deixadas de lado por São Paulo, a classe média urbana, o movimento tenentista com os militares rebeldes e até setores da classe trabalhadora. Era gente muito diferente, mas com um alvo em comum, sabe? O Júlio Prestes até ganhou a eleição de 30, mas aí teve um acontecimento que mudou tudo: o assassinato do político paraibano João Pessoa. Isso foi o verdadeiro estopim para uma comoção nacional gigantesca, a faísca que faltava para o movimento armado. Em outubro daquele mesmo ano, as forças rebeldes avançaram de vez. Foi o fim da Primeira República, com a liderança militar simplesmente entregando o poder nas mãos do Getúlio. O que nos leva ao ponto 2, o governo provisório e a crise, aquele embate clássico de centralização contra regionalismo. Aquele momento, logo depois da Revolução, foi de pura tensão. O novo governo chegou com tudo, agindo de forma super centralizadora, desmontando peça por peça aquele sistema oligárquico antigo. Obviamente, as elites de São Paulo detestaram isso. Então, em 32, exigindo a volta de um regime constitucional, eles foram para as armas contra o governo federal. É o que a gente conhece como a Revolução Constitucionalista. E olha que interessante, São Paulo até perdeu no campo de batalha em 32, mas a pressão política foi tão gigante que o governo teve que ceder e acelerar a redemocratização, criando a Constituição de 1934. Esse é um marco gigante com ecos que a gente sente até hoje. Trouxe avanços democráticos enormes e totalmente inéditos na época, tipo a criação do voto secreto, o voto feminino e a própria justiça eleitoral. Um verdadeiro divisor de águas. Ponto 3 na nossa análise, o golpe do Estado Novo, quando o pêndulo oscila com força para a ditadura. Aqui a tensão chega no limite. Aquele respiro constitucional de 34 durou pouquíssimo, só 3 anos. Em 37, Vargas dá um golpe e instaura o Estado Novo. Ele impõe uma Constituição nova, que o pessoal apelidou de polaca porque tinha forte inspiração em regimes autoritários europeus. A centralização política virou absoluta. O legislativo? Extinto. O judiciário perdeu a independência, os estados perderam a autonomia com a nomeação de interventores e os partidos políticos foram simplesmente banidos. O controle passou a ser total, sem meias palavras. Agora, é importante fazer uma distinção clara aqui. Apesar do Estado Novo ter traços autoritários pesadíssimos, igualzinho aos regimes daquela época, como censura, anticomunismo e uma repressão bem violenta, a gente não pode confundir ele 100% com o fascismo europeu. A diferença principal é que a ditadura do Vargas não tinha um partido único de massas para mobilizar a população o tempo todo e também não baseava a ideologia em mitos raciais e históricos, coisas que eram a marca registrada daqueles outros regimes. Ponto 4. A máquina de controle e a engenharia do Estado. Como é que se mantém uma concentração de poder tão absurda sobre um país inteiro? A resposta está na engenharia da máquina pública. O regime precisava de ferramentas pesadas, e a principal delas foi o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Pensa no DIP como o grande megafone do Estado Novo. Eles orquestravam cada detalhe da imagem do Getúlio como o protetor das massas, ao mesmo tempo em que passavam o trator da censura na imprensa, calando qualquer oposição. A Hora do Brasil no rádio é o exemplo prático mais famoso disso, espalhando a ideologia oficial para os 4 cantos do território nacional. A segunda grande engrenagem dessa máquina era o DASP. Oficialmente, a ideia era modernizar e profissionalizar o serviço público civil. Bonito no papel, né? Mas na prática política, o buraco era mais embaixo. O DASP era a ferramenta perfeita para garantir que os estados ficassem submissos ao governo federal. Fiscalizando as interventorias, eles esmagavam qualquer sombra de regionalismo. O Executivo Federal mandava, sem espaço para contestação local. O que nos traz ao ponto 5,
Política trabalhista e econômica. A indústria e as massas. É aqui que a gente vê o legado socioeconômico que realmente mudou a trajetória do país para sempre. A criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho, lá em 43, unificou e garantiu um monte de direitos fundamentais. Mas, estrategicamente falando, foi uma jogada e tanto. Essa legislação garantiu a lealdade da classe trabalhadora urbana ao líder, só que, ao mesmo tempo, amarrou os sindicatos bem curtinho sob o controle rigoroso do Estado. E na economia, o salto foi gigantesco. A gente está falando de uma ruptura total de modelo. O Brasil saiu de uma república velha, agrário-exportadora, completamente dependente do café, para entrar numa era Vargas focada na industrialização pesada. O Estado Novo vestiu a camisa de intervencionista e empreendedor. Eles criaram verdadeiros colossos da indústria de base, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Era o Estado construindo de forma ativa os alicerces para um mercado interno moderno. E, finalmente, ponto 6. O fim da era Vargas e a queda do ditador. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 45 e a queda do autoritarismo na Europa, manter uma ditadura aqui no Brasil ficou politicamente inviável. Mas aí acontece um negócio fascinante nas ruas, o queremismo. A redemocratização estava batendo na porta e, de repente, um movimento popular gigantesco, puxado por trabalhadores e até por antigos inimigos comunistas, vai para a rua gritar "Queremos Getúlio". É um baita paradoxo. A ideia deles era manter o líder no poder para garantir que a nova Constituição acontecesse sob a proteção dele, blindando as conquistas trabalhistas recentes. Só que essas manobras populistas e a enrolação para convocar eleições claras acenderam o alerta vermelho nas elites e no alto comando do Exército. O medo de que o Getúlio continuasse no poder, imprevisível e abraçado pelas massas, era enorme. Então, no final de 1945, a recusa em fazer as eleições levou a uma intervenção militar direta. Eles depuseram o Getúlio, colocando um ponto final no regime do Estado Novo. Para fechar essa nossa análise, fica uma provocação histórica profunda para a gente pensar. Depois de ver tudo que foi estruturado nessa época, a grande questão é: a Revolução de 1930 foi uma ruptura libertadora contra as velhas oligarquias? Ou será que os longos anos de ditadura do Estado Novo foram simplesmente o preço político altíssimo cobrado para forçar a modernização e a industrialização de um Brasil ainda rural? Fica aí a reflexão para todo mundo que busca entender as bases complexas do nosso país hoje. A gente fica por aqui e até a próxima análise histórica. Obrigado por assistir esta aula. Espero ter ajudado.